Olá, turma, boa tarde. Vamos às nossas atividades de hoje? Usaremos o livro Aprender Sempre, página 88, Matemática, aula 6, as figuras geométricas e as construções. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas de prismas. Você se lembra o que é um prisma? Uma figura geométrica que tem lados, ou seja, não é plana, não é só um traçado de linhas, não é só um papel fininho, mas tem lados, é uma figura geométrica tridimensional. Bom, um prisma é uma figura geométrica tridimensional que tem faces, arestas e vértices. A face é cada lado do prisma, então aqui nós temos uma face, ele está transparente, então nós enxergamos mais duas faces atrás e duas em cima. Então a face é cada lado do meu prisma. A aresta é cada linha que forma o meu prisma. E a vértice é o encontro das arestas, são as quinas, as pontinhas onde cada linha se encontra. Lembrou? Caio e Vinícius observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que podem associar partes dela às figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas você pode identificar na fotografia mostrada abaixo? Aqui está escrito acima, mas é abaixo, tá? Foi um erro de digitação aí no livro. A figura está abaixo. Então escreva aí no seu livro quais os nomes de figuras geométricas que você observa nessa imagem. Depois, na página 89, atividade 2. Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas, que são as tridimensionais, que têm faces, arestas e vértices, que eu posso pegar, que têm lados. Veja se você é capaz de resolvê-las. Vocês se lembram do que são faces, arestas e vértices de figuras sólidas? Então, como eu mostrei a vocês, aqui nós temos uma representação do que são as faces, que é cada lado, aresta, que é cada linha, e vértice, que é cada pontinha de encontro das arestas. Considere as ilustrações de prismas. Conte o número de faces, arestas e vértices e complete o quadro. Aqui nós temos um prisma de base triangular. Você vai completar aqui no quadro sobre o prisma de base triangular o número de lados do polígono da base, o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. O número de lados do polígono da base, quantas bases ele tem? Duas bases, né? E essas bases são que figura? Um triângulo. Quantos lados tem o triângulo? 3 lados, então o número de lados do polígono da base são 3. E aqui é um quadrado. Quantos lados tem um quadrado? Então no prisma de base quadrada, o número de lados do polígono de base será 4. Então aqui, ó, número de lados do polígono da base. Os lados da figura geométrica da base do prisma, tá bom? Depois o número de faces. Quantos lados cada polígono tem? O número de vértices. Quantas pontinhas de encontros de arestas tem? E o número de arestas. Quantas linhas tem? Lembrando que aqui é como se a figura estivesse transparente. Então você também tem que contar as linhas, que são as arestas, da transparência, que são as pontilhadas, tá bom? É como se você estivesse vendo através da figura. Então,
Complete o quadro de acordo com cada figura que tem aqui, ok? E página 90. Observe os dados do quadro, aquele que você preencheu, e responda as questões. A. Se compararmos a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de faces desse mesmo prisma, o que vocês percebem? Então, depois de preencher o quadro, se você comparar a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de faces, o que você percebe? Preencha o quadro primeiro, você vai perceber uma regularidade, algo que se repete nos outros prismas. B. E quando comparamos a quantidade de lados da base do prisma ao seu número de vértices, então você vai comparar a quantidade de lados da base dele e o número de vértices. O que você percebe quando você compara esses dois números? C. Existe alguma relação entre a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de arestas desse mesmo prisma? Que relação é essa? Você vai perceber. 3. Agora que você identificou algumas regularidades entre o número de lados do polígono da base, que é a figura geométrica da base do prisma, o número de faces, de arestas e de vértices de um prisma, observe a figura abaixo e determine o número de faces, vértices e arestas desse prisma. Imagine um prisma cujas bases são decágonos, ou seja, polígonos de 10 lados. Em seguida, determine o número de faces, vértices e arestas desse prisma. Então, você vai observar essa imagem aqui e vai determinar quantas faces, arestas e vértices tem um prisma de base que tem um polígono de 10 lados. Quantos lados será que tem esse polígono aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, este é um prisma que tem 10 lados. Se ele tem 10 lados, qual é o nome dele? É um decágono. Então, escreva aqui, decágono. Se é um decágono, é porque tem 10 lados. Então, qual é o número de lados do polígono da base? 10 lados. E aí, você vai contar o número de faces, arestas, vértices e arestas deste polígono aqui. Vamos lá?